Irmãos, para os perseverantes que estão aqui nessa vez que ainda não me conhecem, meu nome é Ademir. Neste tempo, por graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, coordenando a RCC Londrina. Sou casado com a Andréia, temos 2 filhos, o Vitor e a Fernanda, e é uma alegria servir a Deus neste movimento da qual o Senhor me resgatou no ano de 1996. Quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo de graça, porque o Senhor está à porta e bate, irmãos. Nós estamos aqui com esse candelabro que representa as 7 igrejas do Apocalipse. O nosso irmão acabou de falar para vocês sobre Éfeso e Esmirna. Pregarei neste momento sobre Pérgamo e Tiatira. E então nós vamos entender, quando eu orava, o Senhor falava ao meu coração, se eu pregaria a moção do ano, ou se eu pregaria, ou fizesse esta pregação que vou fazer. E o Senhor dizia, faça a pregação de Pérgamo e Tiatira, porque a igreja de Londrina é a que tem se parecido com a igreja de Pérgamo e Tiatira. Nós temos do melhor ao pior, o Senhor falava. Então, irmãos, por isso que eu passei o tema geral deste ano, eis que estou à porta e bato, para Maria Ivone fazer no período da tarde. Porque o Senhor quer que eu fale a igreja de Londrina hoje. Amém? Primeira coisa que eu quero falar para vocês, irmãos, que as estruturas das 7 cartas, elas obedecem uma ordem para escrever, uma descrição de quem envia a mensagem, que é Jesus através do anjo, apresenta a situação da igreja, apresenta o aspecto positivo da igreja, apresenta o aspecto negativo da igreja. O Senhor dá uma ordem de conversão, ameaça os desobedientes e promete aos obedientes. É esta a ordem das cartas do Apocalipse. E o Senhor também quer nos exortar. Darmos início, irmãos, nós iremos construir uma imagem que irá ajudar na reflexão sobre as 2 igrejas. Vai entrar agora a equipe, para vocês entenderem essa cena que vai ser construída. Um dos especialistas em estudo do Apocalipse afirma que o livro do Apocalipse, ele não pode ser entendido como alguém que entra num auditório, numa sala, para ouvir uma palestra. Não pode ser interpretado por mim e por você, simplesmente como ouvintes de uma palestra. Mas o livro do Apocalipse é como se entrássemos em uma exposição de obras de artes, com muitas telas, com esculturas, e começamos então a contemplar a beleza desta arte, a beleza desta escultura. Então nós somos convidados, irmãos, a adentrar nessa cena que daqui a pouco nós vamos contemplar, como se estivéssemos entrando numa exposição de obras de arte. E na sala de exposição nós observamos os detalhes da tela, as esculturas, e cada obra fala ao nosso coração. E também o que nós vamos ver aqui nesta manhã falará ao nosso coração, irmãos. Sabe por quê? Porque através da simbologia do Apocalipse, o Senhor quer falar a nós, o Senhor quer se manifestar a nós, o Senhor quer se revelar a nós. Por isso, irmãos, a necessidade de construirmos aqui esta imagem. De propósito a este pano escondendo esta imagem. Há uma intencionalidade, irmãos. O livro do Apocalipse, ele tem um significado interessante para nós. Apocalipse, traduzindo para o português, significa revelação. E o que é revelação, irmãos? É tirar o véu e mostrar algo que está escondido. O que está escondido, nós precisamos trazer à luz. Nós vamos revelar. O livro do Apocalipse, para nós, ele faz isso, irmãos. Ele tira o véu. Ele desnuda, ele traz a luz. E eu peço para que vocês observem essa cena.
Os primeiros cristãos, irmãos, vamos entrar nessa cena. Eles eram perseguidos. Tudo concorria para que eles não seguissem a Cristo. Tudo concorria para que eles desistissem. Tudo vinha de contrariedades para eles abandonar o Cristo. Eles eram açoitados, e mesmo assim eles tinham os olhos fixos no autor e consumador de nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eles queriam seguir, havia no coração deles uma grande necessidade em seguir, uma grande vontade em seguir ao Senhor, mas havia contrariedade, perseguição, medo, havia acusação, mas eles não desistiam. O Apocalipse, irmãos, não é um livro para tirar nossa esperança. Não, irmãos, o Apocalipse é um livro para nos trazer ânimo, para renovar a nossa fé, não para nos desanimar, não para ter medo. É um livro que nos apresenta uma forma e nos chama à conversão, irmãos. O Apocalipse quer gerar em nós coragem e esperança. Coragem e esperança no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Por isso eu digo para você, o primeiro personagem lá, com a cruz, vem o segundo personagem, amarrado, perseguido, mas com o olhar fixo no Senhor, mesmo diante da contrariedade, com o olhar fixo no nosso Deus. Irmãos, o livro do Apocalipse é um canto de triunfo, é um cântico de vitória para a igreja que perseverar até o fim. Renovação carismática, o Senhor está chamando a vocês a perseverar até o fim, até o sangue. Até o sangue, filhos, não desistam. É até o sangue. Não tenha medo das perseguições. Não tenha medo de entregar a sua vida ao Senhor. E a grande mensagem do Apocalipse é que, por pior que sejam as desgraças, elas estão subordinadas à mão do nosso Deus poderoso. Aleluia, irmãos. Por maior que seja a sua enfermidade, por maior que seja a perseguição na sua vida, tudo isso está subordinado à mão poderosa do nosso Deus. Irmãos, nós temos que ter consciência que assim viveram os primeiros cristãos. A igreja de Pérgamo, ela vai se apresentar como uma igreja desanimada e infiltrada pela acomodação, mas persistiu e foi em frente. Ela foi perseguida. Eu peço que vocês guardem essa cena na mente de vocês. Fixem isso. A igreja sendo perseguida, os primeiros cristãos sendo perseguidos. Peço para a equipe de teatro que possam se retirar. No final vocês voltarão aqui. Vamos aplaudir a equipe de teatro, irmãos. Então a igreja de Pérgamo, ela vai se apresentar desanimada e infiltrada pela acomodação, mas persistiu e foi em frente. Por favor, peguem Apocalipse 2. Versículo 12 a 17. Mensagem a Pérgamo. Já fica com a Bíblia mais ou menos marcada hoje aí em Apocalipse, para nós não demorarmos, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar todas as cartas do Apocalipse. Mensagem a Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, aí se acha o trono de Satanás. Mas tu te apegastes firmemente ao meu nome, e não renegastes a minha fé.
mesmo aqueles dias em que minha fiel testemunha, Antipas, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tem alguma coisa contra ti, é que tens aí sequazes da doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel, para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícies. Tens também sequazes da doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão virei em breve a ti. Combaterei contra eles com a espada da minha boca. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, e lhe entregarei uma pedra branca, da qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, senão aquele que o receber. Palavra do Senhor. Aplaudamos essa palavra de Deus. Irmãos, Papa Bento XVI, em uma das suas cartas direcionada à igreja em setembro de 2012, ele falava que a mensagem às igrejas do Apocalipse, às igrejas da Ásia, que foi dita a elas, se atualiza às igrejas de todos os tempos, e enfatiza luzes e sombras dentro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos a mensagem a Pérgamo, nós vemos 4 apelos, irmãos. Convertei-vos, guardai o que tens, praticai as primeiras obras, sejais zelosos, vos convertendo. Irmãos, o Senhor está falando, batendo a porta este ano. Renovação carismática católica é tempo de conversão sincera. Não dá mais para viver com os pés em 2 canoas. Nós sempre proclamamos isso nas nossas pregações, mas continuamos vivendo acomodados como a igreja de Pérgamo, irmãos. E nós temos que ter essa consciência. A palavra Pérgamo significa casado. Ou seja, casado é aquele que é comprometido. A igreja de Pérgamo, então, era a igreja comprometida. Apesar de perseguida, ela não renega a sua fé. Apesar de ser infiltrada por outras ideologias, ela não nega a sua fé. Porque ela é a comprometida, é a casada. Pérgamo, a comprometida. E Pérgamo, irmãos, tinha um templo edificado ao imperador, ainda vivo, ao imperador Adriano, em 29 anos depois de Cristo. E lá se pregava o culto ao imperador, se pregava o culto às outras divindades, e já não começava então ter espaço para o culto ao Deus verdadeiro, a nosso Senhor Jesus Cristo. E em Pérgamo havia uma contrariedade entre a fé que eles cultuavam no imperador e as outras divindades, em relação à fé a Cristo. Existia uma antítese, uma contrariedade. Há infiltração também na nossa igreja, amados. Sim ou não? Há uma antítese, muitas vezes, naqueles que querem pregar a verdade do Evangelho, e aqueles que querem infiltrar na Madre Igreja Católica Apostólica Romana ideias contrárias ao Evangelho, irmãos. Sim, irmãos, infelizmente sim. É assim que era a situação de Pérgamo. Se de um lado adoravam deuses e imperadores, não havia possibilidade de culto a nosso Senhor Jesus Cristo. Em Pérgamo havia a idolatria, a imoralidade, que promovia a ideia contrária à ideia de Cristo, contrária à ideia de nosso Senhor, irmãos. Mas qual é o ponto central da igreja de Pérgamo? O povo, irmãos, tinha um risco de misturar a fé em Cristo com idolatria.
Eles corriam o risco de misturar a fé em Cristo com imoralidade. Não é diferente de hoje. Quantas e quantas vezes nós começamos a aliviar para as pessoas: não precisa ser tão radical não, você pode servir assim mais ou menos, não precisa de santidade a esse ponto não. É assim que estava vivendo a igreja de Pérgamo, irmãos. Em Pérgamo havia uma idolatria também à ciência. Tanto que Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca. Eles tinham uma adoração ao conhecimento e à ciência. E nós sabemos que a razão é importante, que a fé é importante, a ciência é importante. Mas quando ela se torna adoração, também diminuímos o culto ao Deus verdadeiro. Tanto que a palavra em Coríntios fala que nós devemos reduzir o nosso conhecimento ao conhecimento de Cristo. Irmãos, em Pérgamo havia essa idolatria. Tanto que eles quiseram pegar um dos grandes famosos da biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca da época, porque tinha uma competição por ter mais ciência, mais conhecimento, de uma forma que a ciência e o conhecimento para eles era como se fosse um Deus, e eles idolatravam a ciência e o conhecimento. Mas irmãos, Pérgamo também é o lugar onde tinha os primeiros. O que são pergaminhos? Já estudaram lá em história, né? São aqueles textos escritos em pele de cordeiro. Então surgiu então em Pérgamo, pergaminho. E nesta igreja, irmãos, como então Jesus Cristo era descrito na igreja de Pérgamo? Jesus é aquele que possui a espada? Irmãos, por favor, Jesus é aquele que pega a espada afiada. Isso significa, irmãos, que Jesus é o juiz, que Ele tem o poder para julgar, que Ele tem o poder para governar sobre todas as coisas, tem poder para governar sobre o seu grupo de oração, tem poder para reinar sobre a sua família, porque Ele é o juiz que traz em sua mão a espada afiada. E naquele tempo, o culto ao imperador Adriano tinha um costume, que era o direito da espada. O imperador, ele poderia matar quem ele quisesse, na hora que ele quisesse, e ele não era julgado por isso. Mas então Jesus, ele se apresenta como o verdadeiro juiz, trazendo em suas mãos a espada de 2 gumes, afiada. Bento 16, ele diz que Jesus tem a igreja na mão. E por ter a igreja na mão, ele atualiza hoje também para nós a mensagem a Pérgamo, também para nós. Igreja de Londrina. Irmãos, quem segura a espada é Jesus. Não é o procurador romano, não é o império romano, não é o imperador Adriano. O poder de Jesus não é o mesmo poder do imperador, porque o reino do Senhor não é o reino deste mundo. Irmãos, a palavra ainda dá ênfase no lugar. Sei onde moras, aí está o trono de Satanás. Irmãos, estamos vivendo numa sociedade onde as ideologias têm edificado, escuta o que eu vou falar, altares a Satanás. Nos poderes públicos, em muitas repartições, já não há mais espaço para o Cristo. E nós somos chamados, Renovação Carismática Católica, a edificar o altar de nosso Deus, o único e verdadeiro, o Cristo que morreu na cruz para a salvação da humanidade, meus irmãos. Renovação Carismática, não sejam mornos, não sejam mornos. Sei onde moras, aí está o trono de Satanás. Irmãos, não podemos falar do que não sabemos muitas vezes.
Mas nós temos que ter cuidado ao pregarmos o Apocalipse. Termos um zelo ao pregarmos sobre o Apocalipse. Porque muitas vezes as pessoas, e fala aos pregadores agora, usam do Apocalipse para levar o povo a uma conversão por medo. A nossa conversão não tem que ser por medo de ir para o inferno. A nossa conversão tem que ser porque nós queremos agradar o coração do amado, agradar o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Não é por medo de ir para o inferno, jovem, que você está buscando a Jesus Cristo, mas é porque você o ama de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Amém, irmãos? Amém? Pode glorificar a Deus, se é para Ele pode ser melhor. Glorificai a Deus também com vossas palmas, com vossos corpos. Irmãos, aí está o trono de Satanás, ele fala. E o templo de Satanás, na igreja de Pérgamo, é o templo de Zeus Salvador. Mas o templo de Satanás, irmãos, não é um templo talvez lá com uma imagem do Chifronildo, não. Era a ideologia da época. Eram os conceitos da época. Era a divindade da religião grega. E nós não vamos ver talvez templos levantados, talvez fisicamente alguns países aqui da América já tenham levantado templo até Satanás. Mas as ideologias que vão se infiltrando. E o templo é uma das maravilhas lá do mundo antigo. E há escritores, irmãos, que afirmam que o templo de Satanás não era um lugar físico, mas a ideologia que havia em Pérgamo, que era a antítese, a contrariedade à fé cristã. Uma ideologia contrária à fé cristã. Se nós pegamos por jovens, por exemplo, que o sexo é para depois do casamento, lá tinha alguém falando o contrário. Estão entendendo? Era uma antítese, uma contrariedade ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém falava lá que não podia usar droga no tempo de hoje, vinha alguém falando, vamos legalizar a maconha. Ou seja, querendo tirar o espaço dos cristãos, irmãos. Então, onde Satanás habita, irmãos, nós podemos concluir que há cegueira espiritual e propaga-se o paganismo. Renovação carismática católica. O Senhor pede para nós rasgarmos nesse tempo de quaresma o coração, não vossas roupas. É tempo de conversão sincera, as mulheres. É tempo de modéstia nas vestimentas. O Senhor não pede para rasgarmos a nossa roupa. Compra a calça inteira, filha, não precisa ser pedaço. E exorto a todos os ministérios de música de Londrina, se for com a calça rasgada para frente, com a coxa de fora, não é para ministrar a música. Ou nós somos testemunhos fiéis de nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós não aguentaremos. Padre Jonas fala, se nós não adorarmos, nós não vamos aguentar, irmãos. Nós não vamos aguentar. Conserva o nome de Jesus. Não o renegue. Não o renegue, irmão. Sem comentário, vamos continuar a pregação. Ter ali uma marquinha é uma coisa, agora todo rasgado mostrando já é outra. Não vamos também generalizar. Prudência. Mas digo para vocês, irmãos, o anticristo na igreja de Pérgamo, ele era mais evidente do que o Cristo. Quando você olha para a notícia da televisão, não parece que tem uma ideologia vigente, muito maior do que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim ou não? E nós, quem aqui é professor da rede estadual? E nós sabemos que essas ideologias têm infiltrado nas escolas estaduais. Nós temos percebido, irmãos, que uma ideologia anticristã tem se infiltrado no nosso meio. E a mensagem de Pérgamo traz um elogio também, mas também uma advertência.
advertência, um puxão de orelha. Vamos tomar essa liberdade, estamos no meio do irmão, pega na orelha do seu irmão aí e fala assim, ó, o Senhor vai puxar a sua orelha. Puxar a orelha, irmão, sabe por quê? O Senhor fala para nós. Isso, pronto. Qual é o elogio? Presta atenção. Qual é o elogio que o Senhor traz à igreja de Pérgamo? Conserva o nome de Jesus e não renega a fé. Pérgamo, apesar de ser infiltrada, apesar de ter pessoas que estavam começando a adorar falsos deuses, teve aqueles que permaneceram fiel ao nome de Jesus e não renegou a sua fé. Mas também faz uma advertência a Pérgamo: as pessoas que se desviam dos cultos pagãos aos ídolos, comendo carne sacrificada aos ídolos, dentro adoravam Balaão, seguindo sua doutrina. Adoravam Balaão, irmãos. E eu pergunto para você, o que você tem adorado? Ao Deus vivo, santo e verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo? Ou outras coisas têm usurpado o lugar de Jesus na sua vida, que nem mais você consegue rezar o terço diariamente? O que tem infiltrado na sua vida, que tem tirado o seu tempo de estar com o Senhor? Renovação Carismática Católica de Londrina. O que você tem desviado dos cultos pagãos? Ou ainda tem cultuado o paganismo dentro do seu coração? Aqueles que deixam de banquetear no banquete da fé, no banquete de nosso Senhor Jesus Cristo, para se banquetear nas carnes oferecidas aos ídolos, poderá perder a salvação. Tanto que na igreja que o nosso irmão pregou, o Senhor disse que se eles não tomassem cuidado, eles iam o quê? Remover o candelabro. Remover da igreja, porque o candelabro também significa a igreja, irmãos. É uma mensagem muito profunda. Eles se desviaram, praticando culto pagão e cultuando a Balaão. Pérgamo e Tiatira tinha confrontos também com nicolaítas. Irmãos, e este povo pregava o relaxamento dos costumes. Pregava que não precisava mais ser tão radical assim. Eu pergunto para você, há no meio do seu grupo de oração pessoas que falam que não precisa ser tão radical assim? Levante a sua mão. Isso é um perigo, já estamos sendo infiltrados também. Isso é um perigo, irmãos. O Senhor nos alerta nesse tempo. A Renovação Carismática Nacional não orou as mensagens às 7 igrejas da Ásia do Apocalipse por acaso. O Senhor revelou ao coração deles. Eles tentavam, irmãos, lá na igreja de Pérgamo, introduzir o relaxamento na mente dos cristãos. Parece com a realidade do nosso povo? Sim ou não? Para de tanta radicalidade. Para disso, para daquilo. Irmãos, em Pérgamo, o conflito não era uma perseguição direta, igual nós vimos aqui naquela cena, mas era uma perseguição pior, que é conhecida como perseguição da infiltração. Quem está anotando pode anotar aí. A perseguição da infiltração, que é uma perseguição nociva. Nociva. Que faz mal à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. As ideias ruins, as ideias equivocadas, que vai levando as pessoas ao relaxamento e ao afastamento do Senhor. É isso que estava acontecendo. E quando nós olhamos a situação, no começo eu falei que Pérgamo era o quê? A comprometida. Mas o Senhor também faz uma alerta à prostituição. Só que quando fala prostituição, não é a prostituição, irmãos, aqui no sentido sexual, de traição de um esposo para com uma esposa, mas o trair o Senhor e se entregar a outras doutrinas.
deixar o Senhor e entregar a outras religiões que não é a verdadeira fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós deixamos o Senhor para ir atrás de outras ideologias, irmãos, nós também estamos nos prostituindo. Se há no nosso meio, nos grupos de oração para jovens, ou até mesmo no adultos, no nosso meio carismático, quem defenda a ideologia de gênero, quem defenda a legalização do aborto, eu digo a você, você está se prostituindo. Você está traindo o Cristo. Eu me arrepio de alto a baixo, Maria Ivone, porque eu tenho percebido que essas ideias também têm infiltrado o nosso meio. Infelizmente. Um meio que nós jamais imaginávamos. Nós somos da vida, irmãos. Somos a igreja católica, apostólica, romana, que defende a vida. E se há infiltração também em outros espaços da nossa fé, nós temos que lutar para que nós permanecemos fiéis, como parte da igreja de Pérgamo, que permaneceu fiel. O Senhor vem nos alertar de uma prostituição religiosa, mais que moral, irmãos. É o abandono do amado da nossa alma para se prostituir com outras ideias, com outros contrários ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor fala: se mantiverem fiéis, Pérgamo ganhará o maná escondido. E nós sabemos lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 16, no versículo de 11 em diante, fala que o maná foi aquela pão que desceu do céu e alimentou o povo no deserto, no Antigo Testamento. Mas irmãos, Jesus é o pão vivo do céu. Ele é o maná escondido no véu da branca hóstia em cada santa missa, aleluia. O maná escondido, irmãos, o Deus amado, Ele quer se dar a essa igreja de Londrina. Jesus, o pão vivo do céu. E a toda missa nós somos chamados a receber este maná. A Eucaristia, que no Antigo Testamento era a figura do cordeiro, do sacrifício, mas também do maná. E é isso que o Senhor promete à igreja de Pérgamo. Mas também promete uma pedrinha branca. O que significa essa pedrinha branca, Ademir? Significa, meus irmãos, admissão no reino celeste. Mas também significa uma pedrinha que era usada nos julgamentos para a absolvição. A pedrinha branca significava a absolvição, a escura condenação. E além disso, o Senhor promete um nome novo. Olha para o seu irmão e só fala isso: o Senhor te promete um nome novo. Só isso. Um nome novo. Irmãos, Deus dá um nome novo. Pegue a palavra de Deus aí, ainda em Apocalipse, na igreja de Tiatira. Por favor. Percebe-se, irmãos, que esta carta, a Tiatira, ela está no centro das cartas. E Tiatira também era um centro comercial muito forte. Mas ali também tinha um mal infiltrado chamado Jezabel. E Tiatira é a igreja do melhor e do pior. Havia na igreja de Tiatira o que mais agradava a Cristo e o que mais aborrecia a Cristo. E aqui orando, meus irmãos, eu chorei orando esses dias isso. E o Senhor me falava que na RCC Londrina há o melhor, mas também há o pior. Há aqueles que têm agradado a Cristo, mas tem aqueles que têm aborrecido a Cristo. E quando o Senhor me falou isso, eu chorei. E quando eu me lembro da oração, me vem novamente as lágrimas nos olhos. Nós precisamos nos santificar, povo.
Nós precisamos nos amar, nos perdoar. Nesse tempo nós somos chamados na igreja de Londrina a mostrar a unidade deste movimento, a deixar as nossas diferenças, as nossas misérias, e nos unirmos como movimento da renovação carismática católica. E não julgar o irmão que talvez caiu e estava aborrecendo ao Senhor, mas estender a mão e ajudar esse irmão a se levantar. Vamos juntos, irmãos. É no céu que nós vamos chegar juntos. Está entendendo? Há do melhor e há do pior. Mas se há do melhor, o melhor não pode cair no legalismo do julgamento. Tem que estender a mão para pegar o que está lá no chão e trazer de volta. E a palavra vai dizer assim, a igreja de Tiatira: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao fino bronze. Conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência, e as tuas últimas obras, que excedem as primeiras. Mas tenho contra ti, que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos e ensinar-lhe a praticar imundícies e comer carne imolada aos ídolos. Eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quer arrepender-se de suas imundícies. Desta vez a lançarei num leito, e com ela os cúmplices dos seus adultérios, para muito. Se não se arrependerem das suas obras, farei perecer pela peste os seus filhos, e todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, porque darei a cada um de vós segundo as suas obras. A vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não seguis essa doutrina, e não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás, não imporei outro fardo, mas guardai o que tendes até que eu venha. Então ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações pagãs. Ele as regerá com cetros de ferro, como se quebra um vaso de argila. Assim como eu mesmo recebi o poder de meu Pai, eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja de Londrina. Irmãos, Jesus tem olhos de fogo, a palavra diz. Há fogo nos seus olhos, e tudo sonda, e tudo vê, e tudo conhece. E fogo nós sabemos que significa intensidade do amor. O amor de Jesus por você é um amor ciumento. Deus te ama e te reclama até o ciúme. Deus te ama. Jesus tem o poder, irmãos, de derrotar o mal, pois tem fogo, o fogo do amor nos seus olhos. E renovação carismática católica nos nossos olhos tem que ter o fogo do amor, aleluia. Tem que ter fogo nos olhos, fogo nos lábios, fogo no coração, irmãos. Mas não é um fogo estranho, é o fogo do Espírito Santo. E o Senhor chama a atenção que eles adoravam ídolos. E ídolos na palavra significa aquele que tem pés de barro, que é frágil. Satanás é frágil, já é um derrotado, irmãos. Ele já é derrotado. Mas o Senhor, Ele vem com os pés de bronze. Ele representa a estabilidade, a fidelidade. Irmãos, o Senhor também faz um elogio à igreja de Tiatira. Eles têm amor, fé, e fala assim, não se refere a essa fé da palavra, irmãos. Aqui não se refere à crença, mas a igreja de Tiatira era tida como uma igreja fiel. É fé no sentido de fidelidade aqui, certo? O serviço e a perseverança. O Senhor elogia isso em Tiatira, que eles serviam na alegria e na perseverança. Ou seja, perseverança
exige de mim e você resistência. Põe a mão no ombro do seu irmão aí e faz assim: resistência, tá? Irmãos, a igreja está falando isso. Perseverança e resistência. Mesmo perseguidos, Tiatira perseverava. Eles tinham uma fé ativa que agradava a Deus. Era uma fé estrondosa. Era igual a renovação carismática no começo, uma fé estrondosa, vigílias que passávamos à noite, ficávamos do começo ao fim. Hoje a gente vem para a fã na hora que quer e vai embora na hora que quer. Oh meu Deus, misericórdia. Varávamos à noite em vigílias. Larga de ser frouxa, RCC Londrina. Volte às vigílias, volte à adoração, adore o Deus verdadeiro. Não deixe Balaão e os falsos ídolos tomar o lugar de Cristo. Não deixe. Mas não abre a igreja à noite, faz na garagem da sua casa, filho. Servo, junto, não tem problema. Agora, começar a aglomerar pessoas que não têm a caminhada ainda, aí a gente vai falando: ah não, porque tem perigo de assalto, disso, nós vamos deixando. Sabemos que tem. Irmão, nós precisamos adorar o Senhor. Na minha casa não tem Santíssimo exposto, mas tem o crucificado. Irmãos, mesmo perseguidos, eles perseveravam. Isso tem uma relação com o nosso grupo de oração: amor, fé, serviço e perseverança. Nada se infiltre em nosso movimento, irmãos. Nenhuma ideologia. Há um prêmio à igreja de Tiatira. É somente nesta carta de Tiatira, irmãos, que é central, explica quem é o vencedor. Só nesta carta. Fala assim, irmãos, só nela: aquele que observar a minha conduta até o fim, este é o vencedor. Irmãos, nós só vamos vencer se nós irmos até o fim. E quando eu olho para trás, eu vejo que irmãos ficaram à beira da estrada, eu me preocupo. O vencedor é aquele que observar a conduta do Senhor até o fim. Não basta perseverar alguns anos, renovação carismática. Não basta perseverar enquanto eu sou coordenador. Não basta perseverar enquanto eu estou na linha de frente, em evidência. Vencedor é aquele que fica até mesmo quando foi esquecido pelos outros. Nós não estamos aqui para ser lembrados. As coordenações passam, Deus permanece, meu irmão. É perseverar, apesar do postos que nós temos ocupado. Um dia eu sairei da coordenação diocesana, virá um outro abençoado ou abençoada no meu lugar, que estará à frente, mas eu não posso deixar de perseverar até o fim, porque a promessa do Senhor é para aqueles que perseveram até o fim, não é para aqueles que vão até metade, até 70%, até 80%, não, é aqueles que perseveram 100% até o fim com o Senhor, meus irmãos, até o fim. E o Senhor dá prêmios a Tiatira: cetros de ferro e estrela da manhã, que é o próprio Cristo. E o Senhor falava para o Leandro, que fez essa formação lá na Canção Nova, no ENF, falou assim: que o mundo de tantos erros, há um grupo de vencedores que perseveram até o fim. E ele dizia que é este povo que estava no ENF. Eu atualizo essa palavra que o Senhor disse para nós, lá no ENF, aqui para a FAM. Eu atualizo isso, irmãos. No mundo de tantos erros, há um grupo de vencedores que perseveram até o fim. Eis aqui o grupo de vencedores que perseveram até o fim. Renovação carismática católica, você faz parte do grupo de vencedores que perseverarão até o fim.
até o fim. Irmãos, é preciso levar o povo à perseverança. Sabe por quê? A palavra diz em Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim será salvo. É aquele que perseverar até o fim, até o fim, até o fim, até o fim. Não é até ali, não é até aqui, é até o fim. Irmãos, o desânimo, falava o Leandro, é o câncer da perseverança. Tem servo desanimado no seu grupo? Está aí a doença da infiltração que Satanás está tentando colocar. E esse desânimo só vai cair quando nós estivermos em adoração diante do crucificado, em adoração diante de Jesus Eucarístico, irmãos. E o Senhor promete o cetro para vencer também. Cetro significa reinaremos com o Senhor, venceremos com o Senhor. E a estrela da manhã, que é o próprio Cristo. E Deus continua sendo o Senhor da história, irmãos. E ao sair desta fã, vamos fincar os pés nos nossos grupos de oração e atualizar a profundidade do Espírito nos nossos abastecimentos, núcleos de serviço, nos nossos grupos de oração. Vamos fincar os pés e atualizar a profundidade do Espírito. Eu convido novamente a equipe de teatro para fecharmos este momento. Observe essa cena, irmãos. Os primeiros cristãos, a eles o Senhor deu uma palavra de esperança com as cartas às igrejas. O Senhor, ao escrever a carta às igrejas, que está no Apocalipse, a eles, aos primeiros cristãos, o Senhor deu a esperança. Mas olha aqui, presta atenção em mim. Pode ser que nós sejamos os últimos cristãos. Irmãos, pode ser que nós sejamos os últimos cristãos. Não sabemos a hora, diz a palavra, que o Senhor virá. Os cristãos de hoje da RCC, irmãos, somos nós. Talvez o Senhor venha amanhã, e se Ele vier amanhã, nós seremos os últimos cristãos. Mas eu peço para que eles atualizem essa cena agora. Atualize essa cena, meus irmãos. Continuamos sendo perseguidos, irmãos, pela infiltração. Continuamos a ser perseguidos para largarmos os nossos grupos de oração, para sair da RCC, para sair da igreja católica. Continuamos sendo perseguidos pelo desânimo. Larga disso, irmãos. Caso o Senhor queira que nós sejamos os últimos cristãos, nós precisamos ser cheios de coragem, como os primeiros cristãos foram cheios de coragem, e não renegar aquele que é, que sempre será, Jesus Cristo nosso Senhor. O Senhor quer nos dar um nome novo, um nome novo. Se você for os últimos cristãos, você está preparado para isso? Você está preparado para isso, filho, filha? A dar a sua vida por amor a Cristo? Você está preparado? Irmãos, o Senhor quer nos dar um nome novo. Você quer este nome novo? Você quer? Sabe qual é este nome, irmãos? Sabe qual é este nome, irmãs? Santo. Santa, Santo, Santa. Fique em pé, igreja, e peça para o Senhor revelar, peça para o Senhor te purificar, igreja. Erga os seus braços e vai orando com essa canção. Nós queremos declarar aquele que é santo, para que Ele também, que tem o nome santo, quer dar à igreja dele, que é corpo dele, o nome de santo, de santa.
Cantemos, igrejas. Igreja, isso. Aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. Solta a sua voz, meu irmão. Louve cantando ao Senhor. Aleluia, aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. Erga os seus braços, igreja, e cante. Aleluia, Santo. Declare: Senhor É o Senhor Deus poderoso, digno, digno, digno de louvor. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Nós vamos cantar do começo, irmãos, e você vai dar a mão para esta pessoa que está ao seu lado, porque é igreja como você. Poderoso é o Senhor. Erga a mão do seu irmão. Sustente essa igreja. Sustente. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Sua voz. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Vai proclamando isso. É o Senhor Deus. É o Senhor Deus poderoso, Digno de louvor, digno de louvor. digno de louvor. Somente as vozes dizendo: Santo, Santo. Só isso. Santo. Mais uma vez. Santo, Santo, É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Tu és santo, canta, igreja. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Convença o seu coração disso agora. Convença o seu coração com aquilo que você acabou de cantar, irmão. Tu és santo, Senhor. Não tem pra ninguém, irmão. Não tem.
somente as nossas vozes. Poder. Digno de louvor. Tu És santo. Mais uma vez. Santo é o Senhor Deus poderoso, único Senhor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. aplauda o Senhor, igreja, aplauda o Santo dos Santos, o nosso Senhor, digno de honra, digno de glória, de todo louvor. Amém. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja. É o Senhor Deus poderoso. digno de Amém. Dá um abraço nesse irmão. Dá um abraço. Abraça o seu irmão. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Amém. E eu quero que você, com todo o amor do seu coração, aplauda essa arte que nos levou à igreja. Pessoal de Rolândia, Decanato de Rolândia, Deus abençoe vocês. Muita unção, muita fé. Glórias a ti, Senhor, pela vida deles. Amém.